Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Abrirei caminhos no deserto e rios no ermo. Palavra de Jesus, porque este é o programa Abrindo a Bíblia, o programa da palavra. Eu acabei de ler Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. O que nós vamos falar hoje tem a ver bastante com essa passagem de Isaías. Vamos falar hoje sobre a escolha que nós podemos fazer. Podemos escolher perdoar ou podemos também escolher guardar amargura dentro do nosso coração. Esse sentimento de amargura, ele não tem a ver propriamente com o futuro, mas é algo que aconteceu no nosso passado e que hoje, no presente, está, de certa forma, nos impedindo de viver uma vida plena, uma vida feliz, porque a amargura tira toda a alegria da nossa alma. A amargura é como um veneno para dentro do nosso coração. E essa passagem tem a ver, então, com aquilo que Deus tem para nós, não ficarmos no passado. O antídoto mais eficiente contra, ou né, para a amargura e para o ressentimento é o perdão. Então, vamos falar um pouco hoje sobre essa dádiva que Deus nos dá de perdoar pessoas que nos ferem. E vamos começar lendo uma passagem de Mateus. Está no capítulo 18 e começa aqui quando Pedro faz uma pergunta para Jesus, aqui no versículo 22 e 23, ele fala assim, Pedro se aproxima de Jesus e ele pergunta, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus responde a Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava falando aqui? Que o perdão é contínuo. Não tem uma conta precisa. É sempre perdoar. Errou, perdoou. Fez uma coisa contra a gente, perdão é liberado. É sem medida. É algo contínuo. E Jesus, então, quando ele fala isso para Pedro, ele fala aqui de uma... ele fala em parábolas, né? Jesus sempre falava em parábolas, e aqui ele conta uma parábola. E a parábola, na verdade, é uma pequena história alegórica, mas dentro dessa história, ela fala de fatos cotidianos. Então, é uma história que, no fundo dela, tem-se uma verdade moral, uma verdade espiritual. E Jesus, então, conta essa parábola de um rei que estava acertando as contas com aqueles que deviam dinheiro para ele. E ele encontrou um que tinha uma dívida muito grande. E a dívida desse homem era 10.000 denários. Era muito dinheiro. 10.000 talentos que ele devia. Mas como o homem não tinha como pagar, o rei falou, ele mandou que a sua mulher, os seus filhos fossem vendidos, tudo que ele tinha fosse então vendido e pagasse a dívida daquilo que ele devia. Mas aí o homem chorou e falou, misericórdia, eu não tenho como pagar. E o rei foi misericordioso com esse homem. O rei perdoou a dívida dele. Mas esse mesmo servo que foi perdoado, saiu ali da presença do rei e encontrou um conservo. E esse conservo devia para ele 100 dinheiros, que era bem menos do que 10.000 denários. Ele devia pouco. E esse servo, em vez de perdoar o conservo, ele começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que você me deve. Então o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogou, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que ele pagasse aquela dívida. Ele colocou aquele conservo, mandou prendê-lo para que ele pagasse. Pois é, então vendo o que estava acontecendo, os amigos, né, ficaram muito tristes e foram declarar ao Senhor o que estava acontecendo ali, a história que eles tinham visto.
Então, o rei, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou. Não devias tu igualmente, por compaixão ao teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse o que lhe devia. E aqui a Bíblia diz o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial. Jesus dizendo isso. Se de coração você não perdoar cada um ao seu irmão as suas ofensas, isso quer dizer, se você não perdoar, é assim que vai acabar também a sua vida. Isso aqui é uma verdade muito grande, a questão de que o perdão alivia a dívida. E nós tínhamos uma grande dívida a pagar, tanto você como eu, uma dívida impagável com aquilo que nós temos. A gente não conseguiria pagar essa dívida, mas Jesus pagou a dívida por nós. Olha o que diz Romanos 5, versículo 8, versículo 9. Nós, como esse servo devedor, tínhamos o quê? Não tínhamos como pagar. Mas aqui está dizendo para nós. Eu vou abrir aqui em Romanos 5 e vou ler aqui o versículo 8 e o versículo 9 dessa passagem. Diz assim, o versículo 5. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a dívida foi feita. Nós tínhamos uma dívida. Mas Jesus pagou aquela dívida antes mesmo a gente pedir perdão. Antes mesmo a gente reconhecer nosso erro. Deus demonstra o seu amor por nós, sanando aquela dívida. Porque sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus. Olha que coisa forte. Nós tínhamos uma dívida. E antes mesmo da gente falar, perdão, Jesus, ele veio, ele iniciou, ele teve a iniciativa de nos perdoar dos nossos pecados. E quando ele morre naquela cruz, porque Jesus morreu por nós, morreu para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu e no momento que ele fala, está terminado, está consumado. A palavra está consumado no grego é tetelestai. Ele diz tetelestai, está terminado, está consumado. Significa está pago, está liquidado. A dívida que nós tínhamos foi liquidada por Jesus. Ele nos perdoou. Por isso, eu quero que você entenda algo hoje. Que o perdão de Deus, né, o perdão que está relatado na Bíblia, entre Deus e o homem, é um exemplo para nós hoje, de nós perdoarmos quem nos ofende. Você pensa, da onde que vem essa ideia de perdão? É de Deus. Aonde está o perdão? A Bíblia toda fala sobre perdão. Mas, propriamente, aqui o nosso maior exemplo é como Deus tem nos perdoado. Assim, nós também podemos ter este perdão como um exemplo para nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. A nossa ideia hoje sobre perdão é que a gente acha que as pessoas têm que fazer algo para merecer o nosso perdão. Ah, mas ele não merece meu perdão. Ah, ela falou isso de mim, mas ele fez isso assim, mas ele me feriu muito, mas ele me humilhou muito, eu fui muito ferida, eu fui muito rejeitada, fui muito humilhada, fui muito destratada. Não merece o meu perdão. Essa é uma ideia errônea, porque nós também não merecíamos o perdão de Deus. Não tinha nada que nós pudéssemos fazer para merecer o amor, o perdão de Deus. A Bíblia fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Não há um justo. No capítulo 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3, 10 diz, não há um justo, nenhum sequer. E em Isaías 64, no versículo 6 diz,
que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então, a gente não merece perdão. Não tem nada que eu e você possamos fazer para merecer o perdão de Deus. Então, se Deus nos perdoou generosamente, mesmo até antes de a gente pedir perdão, quem somos nós quando alguém nos fere para não perdoarmos? Deus é o nosso exemplo. E não é por merecimento. Deus nos perdoa e continua nos perdoando no mérito da sua graça. Porque Ele é gracioso. Porque nós não temos merecimento nenhum. Porque a nossa justiça, como a Bíblia diz, é como trapos de imundícia. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. Isso vem de Deus. É um presente de Deus. Sabe, na mente humana, eu quando falo humano, eu estou falando de mim e de você, de nós. A gente pensa assim, olha, tem pecados que são imperdoáveis. Aquela pessoa cometeu uma coisa tão horrível que aquele pecado não tem perdão. Isso aqui está na mente nossa, humana. A mente de Deus não pensa assim. Para Deus não há pecado imperdoável. Tem uma passagem na Bíblia que fala que se nós pecarmos contra o Espírito Santo, nós não teremos perdão. Agora, eu vou explicar isso para você. Pecar contra o Espírito Santo continuamente é rejeitar Deus, é rejeitar o Espírito Santo, é não querer Ele, é dizer que Ele não pertence na minha vida. Aí sim, nós nunca seremos perdoados, porque é um pecado que afasta a gente de Deus. Você tem essa prerrogativa. Você pode dizer, eu não quero Deus. E é uma escolha tua. Mas aqui está dizendo para nós, se você errar e pecar e cometer uma infração, todo pecado é perdoado. Então as pessoas são seletivas. Muitos ensinam perdão condicional. Ah, se ela fizer assim, eu perdoo. Ah, se ele fizer assim, se ele agir assim, se ele falar assim comigo, eu vou perdoar ele. Isso é perdão condicional. Eu estou condicionando o meu perdão por aquilo que a pessoa vai fazer para mim. Ah, se ela vier chorando, se arrastando aos meus pés, e chorar, e pedir perdão, e implorar. Eu vou te dizer algo. Eu fui muito ferida por uma pessoa muito próxima de mim, uma pessoa muito próxima. Essa pessoa, ela simplesmente tirou o meu chão debaixo dos meus pés. Me amargurou, me entristeceu muito. Mas eu precisei perdoá-la. E essa pessoa não pediu perdão propriamente nos primeiros anos que ela cometeu aquilo. Ela falou, desculpa. Desculpa não é perdão. Mas eu precisei perdoar aquela pessoa sem que ela me pedisse perdão. Então, o perdão não é condicionado porque o fulano vai se humilhar, porque o fulano vai vir para mim de mansinho. Você não atrela, não é condicionado. O nosso perdão é incondicional. Eu condiciono meu perdão às atitudes de quem me feriu, não é? Ah, se ele for bacana, né? Então, eu vou perdoar. Mas nós não fomos bacanas com Jesus. Nós, muitas vezes, nos humilhamos também. Quando Jesus morreu na cruz, foi feito uma vez por todas, uma morte para que hoje nós pudéssemos usufruir do perdão. Então foi feito. Mas naquela época, eu ainda não havia pedido perdão. E ele morreu por mim e por você, mesmo nós sendo ainda pecadores. Veja o que diz em Marcos, capítulo 11. Muito tremenda essa passagem. Vamos dar uma olhadinha aqui em Marcos. Marcos, capítulo 11. E é o versículo 25 e 26. E quando estiverdes orando, Jesus fala essas palavras. Perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, né? Vá para o vosso Pai que está nos céus, né? Ore para Ele, que Ele vos perdoe as vossas ofensas. Vou ler de novo. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, né?
para que o vosso Pai, que está no céu, perdoe a tua ofensa. Se você está orando e você vê que você tem alguém que você está amargurado, peça perdão para aquela pessoa. Porque aí o versículo 26 fala o seguinte: mas se vós não perdoardes aquela pessoa que vos feriu, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Isso é forte. Sabe que tem pessoas que falam assim: ah, mas Deus não quis dizer isso. Porque as pessoas querem interpretar o que Deus quis dizer. Pois é, para você, tudo que Deus quis dizer, ele falou. Ou, em outras palavras, tudo que Deus falou, ele quis dizer mesmo aquilo que ele falou. Amém? Essa é a hermenêutica. Aliás, a hermenêutica é o estudo da interpretação da Bíblia. E a primeira lei da hermenêutica é essa. Eu sei porque minha mãe deu aula de hermenêutica. Minha mãe foi uma professora de teologia. E ela falou para mim: Raquel, a primeira lei da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então ninguém precisa interpretar as palavras de Jesus. Está aqui. Ele deixou bem claro: se você não perdoa o teu amigo que te ofendeu, eu também não vou te perdoar. É sério. Amém? Então, quem sabe nesse momento, você que está me assistindo, né? E você que está aí ouvindo aqui a palavra de Deus através do Aprendo a Bíblia, deve estar pensando em alguém. Esse alguém pode estar longe, esse alguém pode estar até em outro estado, em outro país, esse alguém pode até estar no cemitério, pode até ter morrido essa pessoa que te feriu, não é? E você está ali guardando esse veneno dentro do teu coração. Por isso temos que ter muito cuidado com o perdão condicional. Porque quando a pessoa condiciona o perdão por o que o outro vai fazer, isso não é verdadeiro perdão. E essa falta de perdão está fazendo você um prisioneiro com aquela pessoa. Em outras palavras, aquela pessoa que te feriu está presa junto com você nessa prisão. Você viaja, aquela pessoa vai junto. Você vai para outro lugar, estou aqui nessa praia linda. Aí você lembra daquela ofensa, daquela amargura. Lá está aquela pessoa com você. Não tem como você ir para nenhum lugar desse mundo sem que você esteja sendo aprisionado por alguém que te feriu. Então, olha só a história de José. Quem foi José? José foi um irmão, um rapaz que tinha muitos irmãos, filho de Jacó. E eles tinham ciúme de José. E José, então, contou um sonho que ele teve e talvez ele contou de uma maneira que incitasse inveja nos seus irmãos. E seus irmãos, então, fizeram algo com ele, jogaram ele num poço e deixaram ele lá. E mais tarde, quando passaram o pessoal lá que estavam viajando, venderam ele, José, para essas pessoas. E José foi parar lá no Egito. E no Egito, José sofreu saudade da sua família, saudade do seu pai Jacó. Ele tinha uma casa boa, tinha uma veste linda, um rapaz que tinha tudo, tinha um lar, né, com um pai generoso, e foi ser então um mordomo na casa de um homem importante no Egito. Depois ele foi preso numa cadeia, ficou numa cadeia, sofreu anos, até que ele sai daquela cadeia e Faraó, ele interpreta um sonho para Faraó, né? E Faraó tira ele e exalta ele e faz ele a segunda pessoa sobre a nação do Egito. Depois de Faraó, não tinha ninguém mais importante do que José. José foi exaltado, né? José foi levantado, né? Para ser aquela pessoa que ajudaria aquela terra, né, no Egito, que estava passando por grande fome. Ele daria a solução. E ele deu. Então o faraó exaltou ele e os irmãos de Jacó, de José, não sabiam que ele estava lá no Egito. Mas quando viu a grande fome lá em Israel, que atingiu todos os países em volta, eles vieram para o Egito procurar alimento. E ali, quem estava atendendo eles? José. Os irmãos não reconheceram José, mas José sabia quem eles eram.
E José poderia muito bem se vingar dos seus irmãos. Ah, é? Me venderam, me fizeram passar tanta tribulação. Eu fui mordomo, eu fui empregado, eu fui injustamente preso numa cadeia. Passei anos ali naquela cadeia. Ele podia falar: chegou a hora de me julgar, de me é, é, colocar em pratos limpos, e me vingar de Judá, me vingar de Levi, me vingar de Rúben, né, os irmãos, de Simeão, de todos eles. Mas não, José perdoou os seus irmãos. Interessante isso, né? José perdoou os seus irmãos. Vou falar aqui sobre 4 princípios que são muito importantes para nós perdoarmos. Mas antes disso, deixa eu só terminar aqui. Quando José perdoou os seus irmãos, ele não varreu debaixo do tapete o mal que os irmãos tinham feito. Quando os irmãos foram falar com ele reconheceu, né, que os irmãos fizeram aquilo com ele, né? Então, quando você perdoar não é você falar: não aconteceu nada, não é nada não. É sim, aquela pessoa me feriu, te feriu, mas mesmo assim eu escolho perdoá-la por ter me ferido. Eu reconheço o mal, reconheço a dor, reconheço a vergonha, reconheço a maldade, mas mesmo assim eu decido perdoar. Quando você reconhece o mal feito a você pela ótica de Deus, como José fez, tudo muda. Gênesis capítulo 50, versículo 20, passou um tempo depois, né, quando os irmãos mudaram lá para o Egito, porque José não somente perdoou, José tirou eles daquela terra lá para eles virem lá para o Egito, que tinha abundância, tinha comida, tinha terras, tinha casa boa para eles. Ele deu do melhor para aqueles irmãos. Deu casa boa, deu terra boa, deu tudo de melhor para eles. Tirou eles de lá. Ele realmente perdoou. E ele falou assim: o que vocês intentaram para o mal, Deus intencionou para o bem. Vocês queriam mal. Então ele reconheceu: vocês foram maldosos comigo. Vocês foram ruins comigo. Vocês foram horríveis comigo. Ele reconheceu. Mas ele disse: mas Deus permitiu, ele tinha algo maior nessa história. Então, quando alguém te fere, perdoe. Porque Deus tem algo maior na tua vida. E na vida daquela pessoa também. Porque Deus transforma sofrimento em glória. Romanos 8, 28 diz o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas essas coisas. Mas essa tristeza, na minha vida, eu passei por uma dor tão grande, alguém me feriu tanto, pessoa que eu amava muito, que era meu marido, né? Com adultério, com traição, e várias vezes. Mas foi necessário perdão para mim e para minha família. Reconheça a tua falha, reconheça o teu erro e perdoe. E aqui, José reconheceu o erro que foi feito contra ele. E ele perdoou. Primeira coisa, para nós sermos pessoas perdoadoras. Perdão é uma escolha, é uma decisão e você escolhe perdoar. Amém? A segunda coisa aqui sobre o perdão, quando você reconhece o mal que você sofreu pela ótica de Deus, você vai entender que Deus tinha um propósito maior. Terceiro, reconheça a tua falha, porque a gente também erra. Não é que José tinha errado, mas se eu não perdoo, tem algo errado comigo, porque eu fui perdoada. Eu tenho que reconhecer: gente, eu errei muitas vezes e Deus me perdoou. Eu errei e eu fui perdoada. Eu preciso perdoar também. Sabe por quê? Porque pessoas perdoadas perdoam. Anote aí. Pessoas perdoadas perdoam. Eu fui perdoada, eu perdoo. Deus me perdoou, eu perdoo. Eu já tive que pedir perdão para muitas pessoas e elas me perdoaram.
Agora, quando chega a minha vez de perdoar, não posso não. Claro que sim. Se eu fui perdoada, eu preciso perdoar também. E olha, o nosso perdão, ele afeta a próxima geração. Os nossos filhos vão ser abençoados porque eles têm uma mãe, um pai que perdoam. Olha só, se José não tivesse perdoado os seus irmãos, você sabe que os irmãos de José eram aqueles que perpetuaram, deles vieram os descendentes, que eles são descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, eles tinham que manter aquela descendência. E Judá, olha que Jesus, que fala sobre Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Matou Judá, matou aquele que seria o descendente do qual Jesus viria. Então, o nosso perdão abre o caminho para os nossos descendentes. O nosso perdão abençoa nossos filhos, abençoa os nossos netos, bisnetos, tataranetos. A tua vida de amor a Deus. E quem ama a Deus, perdoa. O teu perdão abençoará não somente você, mas a tua geração também. Portanto, hoje a escolha é tua. Você pode escolher ficar aí doente, amargurado, triste, sem solução, sem alegria. Você quer conhecer um roubador de alegria? É a falta de perdão. Falta de perdão dói, machuca, fere, porque é pecado. E pecado dói o coração daquele que o abriga. Mas hoje Jesus tem uma palavra para você. Sabe, Jesus perdoa. E ele te dá capacidade também para perdoar. Você pode falar, eu não posso. Deus nunca te deu uma coisa para você fazer que você não possa fazer. Deus não dá coisa impossível para a gente, não. O impossível fica com ele. Se ele pede algo de nós, é porque é possível. E Jesus pede de nós que nós perdoemos os nossos ofensores. Que o Senhor te abençoe. Que essa palavra caia no teu coração. Nós começamos com Isaías 43, do versículo 18 ao 19. Depois fomos para Mateus 18, 22, 23 em diante. Marcos 11, 25 e 26. A palavra de Deus toda fala sobre perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer e perdoar você e eu, para que você e eu tivéssemos vida eterna. Perdão começa com Deus e deve estar em nós. Por quê? Porque pessoas perdoadas perdoam. Fique na paz. Até nosso próximo programa Abrindo a Bíblia, se Deus quiser.